E aí, pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre concentrações em ppm e ppb e suas variações. Fique ligado aí que eu vou falar sobre os conceitos de ppm, ppb e suas variações, e no final do vídeo ainda eu vou resolver algumas questões com vocês aí, porque eu sei que vocês adoram, tá? Então, vamos começar? Primeiramente, aqui a gente precisa saber o que significa o ppm e o ppb. O ppm significa partes por milhões e é definido pela quantidade de partículas de uma substância que estão presentes para cada 1 milhão de partículas na amostra. O ppb também tem o mesmo significado que o ppm, porém a quantidade, ao invés de ser 1 milhão, vai ser 1 bilhão. O ppm e o ppb é muito parecido com porcentagem, tanto que porcentagem é definido sobre a quantidade que a gente tem de algo em 100, e o ppm e o ppb é a quantidade que a gente tem em 1 milhão e 1 bilhão. Geralmente, essa concentração é mostrada nos rótulos de alguns produtos. Aqui eu tenho um rótulo de uma água mineral, que é de Portugal, essa não é brasileira. Vocês observem ali que tem sílica, por exemplo, está 9,6, mais ou menos 2 miligramas por ml. Ali não está escrito ppm, porém, miligramas por litro é a mesma coisa de ppm. Então, observe que ali tem sílica, 9,6, mais ou menos 2 miligramas por litro, e resíduos secos a 180 graus, 34, mais ou menos 4 miligramas por litro. O que é aquele mais ou menos 4 e mais ou menos 2? Aquilo ali é o erro da amostra, né? Geralmente eles pegam várias amostras, obtêm resultados com as amostras e fazem o desvio padrão para poder obter esse erro. Então significa que naquelas amostras dele tem um erro de mais ou menos 4. Mais ou menos 4 miligramas por litro. As concentrações em ppm e ppb podem ser definidas de várias formas, né? Eles podem ser definidos como miligramas por quilo, microgramas por grama, miligramas por litro, micrograma por ml, microlitros por litro e nanolitro por ml. E as partes por bilhões podem ser micrograma por quilograma, nanograma por grama, micrograma por litro, nanograma por ml, nanolitro por litro e picolitro por ml. Então, assim, agora que você sabe o conceito de ppm e ppb, vamos ir para os exercícios que vocês vão entender melhor como calcular essas concentrações, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui pelo exercício número 1. O exercício número 1 diz assim: a análise química de uma amostra revelou que ela contém 4,4 miligramas de chumbo em 1,0 vezes 10 na 3 gramas de água. Qual a concentração de chumbo nessa amostra? Então vamos colocar os dados aqui. O que a gente tem? A gente tem 4,4 miligramas de amostra em 1,0 vezes 10 a 3, 1,0 vezes 10 na 3 gramas de água. A gente sabe que esse 1,10 vezes 10 na 3 é a mesma coisa que 1.000 gramas. 1.000 gramas de água. Então, isso significa que a gente tem 4,4 miligramas em 1.000 gramas de água. E também significa que 1.000 gramas de água é a mesma coisa de 1 quilo de água. Se você olhar lá na tabela que eu deixei, você vai ver que a ppm também pode ser definido como miligramas de alguma coisa em quilograma daquela amostra. Então aqui já foi dado praticamente a resposta. O que acontece aqui? A gente tem os 4,4 miligramas da amostra de chumbo presente em 1 quilo de água. Então, a gente tem 4,4 ppm. Foi praticamente dado esse exercício aqui. Foi dado. Então vamos para o número 2. O exercício número 2 diz o seguinte: a gente tem uma amostra de água que contém 6,5 vezes 10 a menos 4 gramas de mercúrio metálico. E essa quantidade está presente em 2 litros de água. Então aqui pede para determinar a concentração de mercúrio nessa amostra em ppm. Então, de novo, vamos anotar os dados. A gente tem 6,5
vezes 10 na menos 4 gramas de mercúrio. Vou deixar aqui Hg, que é mercúrio. E ele está presente em 2 litros de água. Então a gente vai precisar descobrir a concentração desse metal na água. A gente pode transformar esse 6,5 vezes 10 a menos 4 gramas em miligramas para deixar ele miligramas por litro para depois descobrir o ppm. Então, esse 6,5 vezes 10 a menos 4 gramas é a mesma coisa que 0,00065 gramas. Que, se você for converter para miligramas, significa que, vamos fazer uma regrinha de 3 para ficar mais claro, tá? 1 grama equivale a 1000 miligramas. Então, esse 0,00065 gramas equivale a quantos miligramas? Fazendo o cálculo disso, você vai descobrir que vai dar 0,65 miligramas dessa amostra de mercúrio. Só que esse 0,65 miligramas está em 2 litros. Então a gente pode fazer outra regra de 3. 0,65 miligramas está em 2 litros. Quanto disso aqui vai estar em 1 litro? Tá na cara, né? Que é só dividir por 2. Então isso aqui vai dar 0,325 miligramas. O que significa? Tem 0,325 miligramas em 1 litro de água. Então, como foi mostrado na tabela, que miligramas por litro é a mesma coisa de ppm. Então, a gente tem aqui 0,325 ppm. Então, vamos para o próximo exercício, que é um pouquinho mais difícil, tá? Mas dá para fazer também. O próximo exercício diz o seguinte: o teor médio do bromo no Oceano Atlântico é 65 partes por milhão, que é ppm, em massa. Se fosse possível extrair 100% desse bromo, quantos metros cúbicos de água do mar precisariam ser processados para obter 0,61 kg do elemento? Que ele quer saber para obter 0,61 kg do bromo. Primeiramente, ali ele já disse, tá? Que é 65 partes por milhão em massa. Como foi mostrado na tabela, vou mostrar aqui de novo, ppm pode ser expresso em miligramas por quilogramas. Então, a gente pode fazer o seguinte, ali diz que tem 65 miligramas de bromo para cada quilo de água do mar. Só que ele quer saber quanto de água que eu preciso para poder captar 0,61 kg do bromo. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente tem duas opções, tá? Ou a gente converte esses 65 miligramas para quilo, ou converte esses 0,61 quilogramas para miligramas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou converter esses 0,61 quilogramas aqui para miligramas, tá? Para ficar mais fácil. Então, o que eu faço? Eu sei que 65 miligramas da minha amostra está em 1 kg de água do mar. Então, eu tenho que converter esse 0,61 kg para miligramas. 1 kg é 1000 miligramas. Então a gente pode fazer outra regra de 3 aqui separada ao lado, tá? 1 kg é 1000 miligramas. Desculpa, 1 milhão de miligramas. Então o 0,61 é igual a quantos miligramas? Então, calculando aqui, eu descobri que esse x é igual a 610 mil miligramas. Daí eu descubro aqui então é 610 mil miligramas
estará em quantos quilos de água do mar? Fazendo esse cálculo aqui, eu descobri que isso é igual a 9.384, mais ou menos, tá? Mais ou menos 9.384 quilos. Só que eu quero isso em metros cúbicos, porque o exercício me pediu, né? Quantos metros cúbicos de água do mar precisariam ser processados para obter esses 0,61 kg. Então ali, no exercício, eu esqueci de colocar, mas ele dá que a densidade da água do mar é de 1.000 kg por metro cúbico. Então, vou transformar isso aqui para metro cúbico. Então, eu divido os 9.384 por 1.000. Isso aqui vai ser igual a 9,38 metros cúbicos. Então, é necessário processar 9,38 metros cúbicos de água do mar para se obter aqueles 0,61 quilos de bromo. É um pouquinho mais complicado esse exercício, mas dá para resolver da mesma forma, né? Então é isso aí. Agradeço a vocês, muito obrigado e até a próxima.